Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E hoje nós vamos para mais uma atividade de educação física em casa. E a atividade de hoje vai ser acerte o alvo, né? Só que esse alvo ele vai estar em movimento. Nós vamos colocar uma garrafa, uma pequena garrafa plástica, pode ser água mineral, pode ser qualquer outra garrafa, até uma de iogurte, por exemplo. Vamos colocar um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho pesada e ela vai ficar presa a um barbante e vai ficar fazendo um movimento pendular, né, de um lado para o outro. E o aluno vai ter que acertar ou tentar acertar esse alvo que vai estar em movimento, né? Então seria como um esporte de precisão. Alguns exemplos de esporte de precisão eu poderia dar aqui como tiro ao alvo, né? A sinuca é um esporte de precisão. O golfe, que você tem que arremessar um objeto, né? Os dardos, são esportes de precisão, né? A definição de esporte de precisão ele tem como objetivo atingir ou se aproximar de um alvo fixo ou móvel, né? O objeto que deve acertar o alvo pode ser arremessado de diferentes maneiras, dependendo da modalidade. Pode ser arremessado por uma arma, como no caso do tiro e do arco e flecha. Pode ser golpeado com um taco, como no caso do golfe. Ou lançado com as mãos, como no caso do dardo, né? Hoje a nossa atividade vai ser um arremesso manual. Nós vamos arremessar em direção a esse alvo. Pode ser bolinhas, a gente pode confeccionar umas bolinhas, a gente pode jogar pedra, né? Desde que não coloque nada em risco. Se você estiver num espaço amplo, assim, que não tenha nada por perto, você pode usar também pedra. Vocês podem usar a criatividade. O importante é vocês terem um alvo em movimento, né? E trabalhar essa questão da lateralidade, primeiramente, porque a gente vai usar tanto a mão direita como a mão esquerda. A gente vai procurar usar esses dois lados. E também a questão óculo manual, que a gente vai é a questão da mira, né? Quando a gente olha um objeto e tenta acertar esse objeto, arremessando, no caso de hoje, um objeto para atingir esse alvo, né? Então vamos lá, vamos ver como fica essa atividade? Então aqui eu coloquei uma garrafa aqui, ó. Essa garrafa eu coloquei um pouquinho de água para fazer aquele movimento pendular. E aqui eu confeccionei umas bolinhas de papel, né? Eu revesti com fita, né? Mas tem também umas bolinhas aqui de plástico, né? Eu tenho algumas variedades de bolas aqui, mas vocês podem usar o que vocês têm. Se tiver uma pedrinha, se não tiver bola, pode fazer bola de meia também. Mas então vamos lá para ver como fica. A gente também pode, a princípio, começar por uma distância, né, mais próxima, e à medida que a gente for dominando, a gente vai aumentando a distância. Agora aqui do lado esquerdo. É difícil. Vou pegar mais aqui. Então, gente, é interessante, né? Então, como vocês viram, eu coloquei ali uma garrafa, botei um pouquinho de água no fundo para ficar um pouquinho mais pesada.
E no caso eu estou sozinho aqui, mas se tiver alguém com vocês, vocês podem pedir para a pessoa mover, né, o alvo. E aí eu usei a mão direita, primeiramente, né? Eu sou destro, então para mim eu tenho mais facilidade em usar o lado direito. Mas também usei o meu lado esquerdo, que é o meu lado não dominante, né? Eu não sou canhoto, mas eu procuro trabalhar também esse meu lado, né? Então isso é lateralidade, você trabalhar os dois lados do corpo, você ter essa consciência, né, de você saber o lado direito, saber o que é o lado esquerdo. Usei as bolinhas que eu fiz, mas vocês também podem usar criatividade. E se não tiver como fazer essas bolinhas, vocês podem usar também pedra, né? E eu fiz uma distância, usei uma distância mínima, mas a gente também pode aumentar essa distância, né? Ou aproximar, dependendo da facilidade ou a dificuldade da criança, né? E com isso a gente está trabalhando lateralidade, como eu já falei, a gente está trabalhando a questão óculo manual, que é a mira, né? Também trabalha o conceito de esporte de precisão e a ludicidade, né? Então é isso, a atividade de hoje gostaria que vocês realizassem aí e compartilhassem aqui no nosso grupo para a gente ver como que ficou, ok? Um abraço.